Oi pessoal, hoje vamos falar de um assunto que vai de encontro a um discurso que eu tenho empregado bastante, que é o discurso da simplicidade. Quando a gente consegue tornar os nossos desafios e problemas em descrições simples, conseguimos entender como é que eles acontecem, se torna mais fácil e viável a sua solução. Então, aqui eu falarei hoje de um tema muito interessante que sempre me atraiu bastante, que é a classificação de materiais. Classificação de materiais ou de ideias ou de informações. Tá? Talvez o mais antigo, um dos mais antigos sistemas de classificação de informação foi um método que a gente conhece como método de Dewey. É um método decimal que permite classificar todos os assuntos de uma biblioteca. Pode ter dezenas de milhares de livros. Eu preciso saber como organizar esses livros por tema, por assunto, por autor. Tem que classificar isso de alguma forma, de forma que, quando eu quiser retirar aquela informação, buscar alguma informação, eu tenho como saber onde é que isso está. Se não tiver isso, fica impraticável. Mas trazendo aí para o lado mais material da coisa, tá? Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos problemas de logística muito sérios. Diversos países trabalhando, cada um deles com a sua característica, coturnos diferentes, fardamentos diferentes, armas leves diferentes, até rações para alimentação dos soldados também com poucas diferenças e tal. Então, isso causou um enorme desafio para organizar a logística por trás de tudo isso. Como abastecer essa turma toda aí para evitar que eles obrigar ou permitir que eles continuassem combatendo com eficiência. E aí surgiu um sistema chamado Federal Supply Cataloging System. Esse sistema apareceu depois da guerra, não foi durante a guerra não. Tá? O sistema que atualmente tem mais ou menos 78 grupos e 614 classes. Você divide todas as coisas que podem existir em grupos e classes. Cada grupo desses agrega um determinado tipo de material e cada classe um subconjunto em cada grupo. Por exemplo, vestuário. Tá? Um grupo de vestuário deve ter uma classe para calçados, outra classe para camisas e assemelhados, outra classe para calças, outra para sobretudos e etc., para chapéu, tudo isso. Né? Bom, isso foi feito de uma forma tão bem organizada que se você pegar uma peça de fardamento do exército americano hoje, você vai ver uma etiqueta muito pequena do lado de dentro, costurada lá dentro com um código. Esse código é o mesmo código em qualquer lugar em que você vá. Se você quiser pedir aquele mesmo material, naquele mesmo tamanho, naquela mesma cor, você vai usar esse mesmo código, não muda. Bom, é claro que, sendo os Estados Unidos um dos grandes vencedores da Segunda Guerra, tudo aquilo que ele aprendeu ou que desenvolveu terminou sendo exportado para outros países. E aqui no Brasil nós também trouxemos esse tipo de sistema, inicialmente nas empresas estatais. Tá? Então, eu participei na instalação desse tipo de sistema pelos idos de 1970, por exemplo, já faz aí 50 anos que eu mexi nisso, tá? Então, não mudou nada, a coisa continua a mesma coisa, tá? Já ficou um pouco mais sofisticada, apareceram outros tipos de produtos que não existiam, novas classes tiveram que ser criadas. Naturalmente, existem algumas manhas nesse sistema. O sistema, ele participa, além dos grupos e classes, ele tem um sistema sequencial numérico. E esse sistema sequencial numérico ele é unívoco, quer dizer, uma coisa que receba um determinado código, por exemplo, esse anel aqui, suponha que esse anel receba um código, tá? O código desse anel será o mesmo, aconteça o que acontecer, não vai ser mudado nunca. Eu posso trocá-lo de classe, tirar de uma classe e botar na outra, ou tirar de um grupo e botar no outro, ou reagrupar ou reclassificar, mas o número de série que ele recebeu continua sendo o mesmo. Então, infelizmente, aqui no Brasil, como as pessoas que trouxeram esses produtos para cá não estavam muito familiarizadas com a maneira pela qual o americano estava trabalhando, então eles criaram sequências numéricas equivalentes em todas as classes. Quer dizer, você tem o número 1 da classe X, número 1 da classe Y, por aí. A justificativa que eu na época fiquei sabendo era que assim eu teria mais possibilidades de fazer o controle, teria mais opções, tá? Só que isso provocou uma grande confusão, tá? Que atingiu inclusive empresas estatais de grande porte. Tá? Eu vi isso acontecer.
As pessoas não se entendiam muito bem e o sistema que deveria ajudar termina atrapalhando. Bom, existem várias razões para isso, motivações, e não adianta agora também acusar o que foi que aconteceu ou o que não foi. O que aconteceu, quer dizer, basicamente, esses problemas surgiram da falta de profundidade ao analisar um determinado problema. Tá? Como é que eu vou analisar isso? Então aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos uma tabela de produtos industrializados que a TIP tem também uma classificação de materiais e, no caso da TIP, ela usa isso para saber que tipo de imposto aquele produto que vai ser importado ou exportado vai pagar. Por que ele não usa na TIP a mesma forma de classificação dos outros materiais? Né? Por que você não tem uma forma única de classificação? Isso aí foi uma das teses que eu levantei por volta de muitos anos atrás. E, infelizmente, isso não prosperou. Tá? Aí, quando eu comecei a pesquisar o que os outros países estavam fazendo, eu descobri, por exemplo, que a Europa possui um sistema baseado no sistema americano, que não é o mesmo, mas é baseado, que a Rússia possui o sistema dela, que não tem nada a ver com isso aí, que o Japão tem um sistema que tem até 5.000 classes diferentes, é uma loucura. Tá? E que a China, que é um grande produtor de coisas hoje, né, ela também tem o seu sistema. Mas quando você examina o sistema da China, você vê que ele é voltado mais para a parte logística, para a eficiência, como é que aquilo transita, como é que aquilo é transportado, armazenado e tudo isso. Não tem muita preocupação em identificar o que é o material. Tá? Em algumas profissões, por exemplo, no direito, você tem legislação classificada por tipo, né, por grupo de classes de leis que podem ser aplicadas. Né? Como isso muda toda hora, a vida do advogado é uma loucura, porque, especialmente se ele for tributarista, porque muda essas definições, mudam a toda hora, e eu não conheço nenhum advogado que tenha uma visão global sobre o sistema tributário como um todo. Ele está sempre com alguma dificuldade, tendo que pedir apoio para alguém. Na medicina nós temos também algo parecido. Todo mundo, no caso da medicina, talvez fosse mais fácil entender isso, né? Porque na realidade a medicina inteira se baseia em apoiar um equipamento que é um conjunto de ossos ligados por tendões, acionados por músculos, que suportam vísceras e são ativados por impulsos elétricos. Então não é tão difícil assim classificar tudo isso. Quando vocês verem falar em classificação, vocês vão aí no SUS, tá? E no CAGED, não é o CAGED não, tem uma forma de codificação que o SUS emprega, eu não estou lembrado agora, CISCAD, né? CISREG, o tal do CISREG, tem uma classificação, tá? Eu não sei quem foi que fez a classificação do CISREG, mas certamente não obedece à mesma linha de raciocínio que nós vemos no Federal Supply, tá? Alguém interessante, alguma pessoa criativa, tá? Um cara esperto resolveu reinventar a roda e criou um negócio que ninguém entende direito, tá? Todas essas coisas que identificam a realidade com uma classificação, elas têm uma forma de ser feita complicada e tem uma forma simples. Quanto mais complicado for, mais difícil vai ser utilizá-lo de maneira adequada. Por exemplo, o método Dewey que eu falei aí para classificação de livros e informações numa biblioteca, ele continua sendo o mesmo há vários séculos. Tá? Não sei exatamente quando foi que o Dewey criou esse método, mas ele é bem antigo. O método de classificação de contas e de classificação financeira dentro de uma empresa, que são os métodos, o método das partidas dobradas do nosso amigo Lucas Paciolo, data de 1470, por aí assim. Por que isso continua desse jeito? Porque é bom, porque é simples. Então nós devemos buscar a simplicidade o tempo todo. É a única forma de a gente sobreviver e conseguir ter sucesso no que a gente faz. Eu já falei em outros vídeos aí, que nós estamos, que eu cheguei a fazer um livro aí sobre esse negócio de combate ao sedentarismo. Eu ainda não botei isso na rua ainda, porque eu estou constantemente tentando simplificar o que eu estou escrevendo, para que quando vocês tiverem acesso a isso seja um discurso muito fácil de ser entendido, de ser assimilado e de ser colocado em prática. Mas o desafio da busca da simplicidade é um grande desafio, tá? E a genialidade é sempre simples. Quando você vê um camarada enrolado perto de você, cuidado, porque ele vai tentar, ele está enrolado e vai enrolar você também. Então, a genialidade sempre será simples. Busque a simplicidade e você vai resolver
a maior parte dos problemas que você pode enfrentar, ok? Vou ficando por aqui, usando também uma palavra muito fácil e simples. Hasta la vista.